Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa: a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã são a mesma coisa ou tem alguma diferença? E outra coisa, se o nosso primeiro ministério é nossa família, Elimeleque acertou ou errou quando levou sua família para Moabe atrás de pão? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Dito isso, então pega papel, pega caneta, pegue a sua revista e vamos ao estudo da nossa lição. E você que gosta desse tipo de conteúdo, eu já queria lhe fazer um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui toda semana nós postamos videoaulas da faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, perde tempo não, vem fazer parte da família e vamos estudar aqui a palavra de Deus. Dito isso, vamos parar de enrolação e já vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje tem a data de 14 de julho de 2024. O seu tema é o livro de Ruth, palavra-chave providência, e o texto bíblico que estaremos usando nesta pré-aula está no livro de Ruth, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Aqui, de maneira introdutória, queria chamar a atenção sobre isso, que o fato da gente servir a Deus não vai nos privar de passar por dificuldades nesta vida. Nós não estamos presos em uma bolha espiritual que vai nos proteger de passar dificuldade. Até porque o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa. Veja bem, repito, uma promessa. Ele não falou talvez, pode ser que aconteça, não. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas disse também o quê? Tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele já venceu. Se a gente se apegar com ele, a gente também passa a ser vencedor. Amém, queridos? Então, já vamos para os nossos tópicos e subtópicos para a gente desenvolver a nossa lição de hoje. Lembrando também para os irmãos que este slide que estamos usando aqui nesta pré-aula, eu vou até sair da frente aqui para você ver, ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o slide e o PDF. Se por um acaso o irmão ou a irmã tiver alguma dificuldade para estar baixando ele, ao final desta pré-aula eu também vou deixar as minhas redes sociais. O irmão e a irmã pode estar nos chamando lá, que vai ser o maior prazer a gente te enviar tudo o que você precisar, de graça, tá? Não será te pedido um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é o quê? Que você se inscreva no canal e dê um joinha aí para que o YouTube possa distribuir o nosso vídeo e nos ajudar a crescer aqui. Dito isso, então vamos já para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, no seu primeiro tópico, tem o seguinte, ó: a organização do livro de Ruth. Então aqui nós vamos falar na Bíblia hebraica. E o que nós temos aqui dentro deste primeiro subtópico? Dentro deste primeiro subtópico, separamos por seção aqui, 3 seções. Na primeira seção, a gente vamos ver que a Bíblia hebraica é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Então, qual que é o aprendizado prático aqui? Porque quem acompanha a gente já sabe que tudo que a gente fala aqui não é estudar por estudar, não é estudar só para adquirir conhecimento, mas sim para que isso venha a ser aplicado na nossa vida no dia a dia. A palavra de Deus só vai fazer sentido na nossa vida se a gente aplicar ela no nosso dia a dia. Então, eles usam somente o que chamamos de Antigo Testamento. Então, com a primeira aplicação que a gente já tem aqui, ó, que o fato deles ter ficado só no Velho Testamento ou Antigo Testamento
mostra uma certa preocupação deles em somente estudar e não a aplicabilidade, conhecer o poder de Deus. Jesus Cristo, em um embate com os escribas e fariseus, sempre eles, o Senhor Jesus Cristo teve um embate com eles e ele os repreendeu por causa desse motivo, porque eles estudavam tanto e não percebia. Por quê? Porque não tinha sensibilidade espiritual, não tinha ali aplicabilidade na sua vida no dia a dia. Anote essa referência, Mateus 22, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse para eles assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja bem que Jesus está dizendo que tem que conhecer as Escrituras, mas também tem que conhecer o poder de Deus. E como é que a gente adquire o poder de Deus? Através da oração, da prática da palavra no nosso dia a dia. Então, isso me faz até recordar de um certo pregador famoso, que ele disse que uma vez um jovem lhe perguntou: pregador, o que é mais importante para a vida do pregador, do crente? É a oração ou o estudo da palavra? Aí ele foi e devolveu uma pergunta dizendo: se você me responder um, eu te falo essa. O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Logo ele disse: as duas. Então já está respondido o que você quer saber. Não pode só estudar e negligenciar a oração, como também não pode só orar e negligenciar a palavra. Por quê? Se só estuda, não ora, não jejua, não busca o poder de Deus, como Jesus estava falando aqui, vai ser só conhecimento e nada mais que isso. E se também só orar e não estudar a palavra, começa a ficar fanático, começa a fazer até loucura, começa a dizer que está vendo demônio, começa a dizer que está vendo anjo, e começa a ter visões e visagens e tantas outras coisas. Daqui a pouco começa a falar tanta profetada e dizer: assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não falou nada. Então precisa haver um equilíbrio, estudar as Escrituras e também buscar o poder de Deus. Então, aqui dentro desse primeiro tópico, o fato deles ficarem só no Velho Testamento já mostra que eles não buscavam o poder de Deus. Amém, meus queridos? Então vamos em frente. Aqui dentro desse primeiro subtópico ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que eles liam uns livros no momento de festa, né? Livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anualmente, que são eles Cântico dos Cânticos, Ruth, que é o livro que estamos estudando, Lamentações, Eclesiastes, Esther, enfim. O que a gente pode aprender com isso aqui? Já isso aqui é algo de bom que eles fazem, que a gente pode tomar como exemplo. Que é o quê? Eles, ao lerem esses livros, eles estão comemorando e agradecendo a Deus por aquilo que Deus já fez, tá? Por aquilo que Deus já deu de vitória a eles. Então, o que a gente pode aprender? A lição prática disso aqui, que a gente tem que ser grato ao Senhor também. A gente tem que sempre agradecer ao Senhor pelo aquilo que Ele já fez. Porque se a gente arrumar tempo para agradecer por tudo que Ele já fez, a gente nunca vai ficar reclamando pelo aquilo que nos falta. Tem até um hino da harpa cristã, não lembro muito bem o número dele agora, mas que diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, quantas bênçãos todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Aleluia! Então, se a gente começar a agradecer a Deus pelo aquilo que Ele já fez, vai faltar, não vai ter tempo para a gente reclamar pelo aquilo que nos falta. Então, o segredo é ser grato. Então, isso aqui a gente pode tomar como exemplo e sempre fazer festa e sempre agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Glória a Jesus! E para a gente fechar este primeiro subtópico aqui, nós vamos ter o seguinte, que em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, este livro de Ruth, ele narra um fato ocorrido durante a colheita. Ruth estava ali colhendo, e foi aí que Boaz
avistou, e enfim, a gente vai chegar em toda essa história. E foi num tempo da colheita. Mas o que, que a gente pode aprender de lição prática aqui? Primeiro, Ruth é um exemplo para a gente. Por quê? Porque ela saiu de uma terra, deixou sua parentela, abandonou seus deuses, abandonou seus costumes para ser israelita. Ela poderia muito bem estar dizendo, mas Senhor, eu deixei tudo para trás, deixei minha família, deixei os meus deuses, os meus costumes para te servir, e é isso que o Senhor me faz, viver de migalha, viver daquilo que sobra. Não, ela ali, ó, grata ao Senhor, quietinha, caladinha, e o Senhor observando aquilo, e por isso Deus a honrou, por isso Deus a remiu. Glória seja dada no nome de Jesus. Então, mais um exemplo aqui, que a gente nunca reclamar daquilo que Deus está permitindo a gente passar. Eu quero aqui já até direcionar essa palavra para alguém. Pode você estar passando alguma situação nesse momento que aos seus olhos parece até uma injustiça da parte de Deus. Mas não veja desta maneira. Continue confiando que nosso Deus, ele é fiel e ele vai te honrar. Amém? Então estava falando o quê? Que o livro é lido na festa do Pentecoste. O Pentecoste também traz um ensinamento para a gente. Qual é o ensinamento? Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse, eu vou e o Pai vai enviar o Espírito Santo, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foram 500 que estavam lá no templo no início, só que no final, quando o Espírito Santo desceu, só tinha 120. Qual é a lição aqui? Só recebe a bênção quem permanece. Só recebe a bênção quem continua confiando no Senhor. Glória a Jesus. Então já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico. Nós já vamos para o nosso segundo subtópico. E mais uma vez eu quero aproveitar essa transição do slide aqui para lhe pedir, mais uma vez, faça parte da família BD Coité, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos aqui juntos estudar a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez, ó, slides totalmente profissional, irmãos, para abrilhantar a tua EBD aí na sua igreja, tá bom? Por exemplo, você não tiver um projetor para estar desenvolvendo o slide ali na igreja, você pode fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou usando uma televisão. Ah, mas não tem como levar uma televisão lá, não tem. Ok, leva um notebook. Ah, mas não tenho um notebook. Pronto. Uma professora me contou o que ela fez e eu achei isso extraordinário. Ela pegou o PDF que eu mandei desse slide e imprimiu todos eles. E aí ela tem um quadro que ela usa na sua EBD, ela vai colando folha por folha e vai estudando com seus alunos. Eu achei isso muito criativo. E isso aqui já fica um incentivo, não só para você fazer a mesma coisa, mas assim, para você usar da sua criatividade na sua EBD. Isso é muito importante. Isso, ó, vai fazer com que os teus alunos queiram cada vez mais estar na tua EBD. Então, dito isso, vamos parar de enrolação. Se inscreve aí, tá bom? Dá um joinha aí, ajuda o seu irmão. Vamos para o nosso segundo subtópico. Aqui dentro do nosso segundo subtópico, a visão geral que nós vamos ter aqui é o seguinte, que enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que é Pentateuco, Profetas e Escritos, a Bíblia cristã é composta de 4 divisões, que são eles Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. Mas, respondendo à pergunta lá do início, eles são a mesma coisa, é o mesmo livro. A única coisa que difere um do outro é a sua divisão. Um está dividido em 3 partes e o outro está dividido em 4 partes. Mas os livros que estão lá são os mesmos. O próprio Jesus Cristo, ele faz menção deste livro conforme a divisão que está feita pela Bíblia hebraica. Ele cita as 3 divisões. Isso está lá em Lucas, capítulo 24 e versículo de número 44. Evangelho de Lucas, anote, capítulo 24 e versículo 44. Olha só o que Jesus disse. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que ele cita 3. Então aqui ele está citando a lei de Moisés, que é o Pentateuco,
tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos faz parte dos escritos. Para a nossa divisão da Bíblia, o salmo está no poéticos, nos livros poéticos. Enfim, a Bíblia, toda ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele estava falando que se eles tivessem feito a leitura como deveria, eles tinham percebido que as Escrituras falam do Senhor. Tantas e tantas passagens, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar sempre alguma passagem apontando para um tipo de Cristo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, eu não vou trazer tantos, mas vou trazer um que eu acho que é um dos mais importantes, que está contido nos Salmos, que fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Anote também Salmos de número 22 e o versículos o 1, o 16 e o 18. Olha o que diz esses três versículos. O versículo de número 1 diz o seguinte, ó: Deus meu, por que me desamparastes? Acho que você já lembra quando foi que Jesus cumpriu isso aqui que estava sendo profetizado ao seu respeito, né? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Este foi o Salmo 22, 1. Agora vamos ver o Salmo 22 e versículo 16. Olha o que diz. Pois me rodearam cães, ajuntamentos de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Você já lembrou também, Jesus foi transpassado nas mãos e nos pés pelos cravos lá na cruz, por minha e por tua causa. Glória a Jesus por isso. Enfim, vamos ao Salmo 22 ainda, no capítulo 22, e agora é o versículo 18 que diz o seguinte, ó: repartem entre si minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Você sabe que isso aconteceu também com o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a gente já vê que o Senhor Jesus Cristo estava citando para eles, dizendo, olha, se vocês lessem como deveria, aquilo que eu falei lá no início, estudar a palavra, estudar e buscar o poder de Deus para ter discernimento, para ter entendimento daquilo que a gente está estudando. Enfim, eu queria trazer mais um dado aqui, que é o seguinte, que ali vai estar falando que tem livros históricos, de poesia, de beleza, enfim, então, toda essa história e toda essa divisão de Bíblia, eu queria trazer uns dados aqui, anote isso aqui também, que é muito interessante para falar sobre a divisão da Bíblia. Não sou bom de inglês, tá? Vou citar alguns nomes de alguns homens aqui que são em inglês e eu não domino, então perdoe-me por isso, tá? Vou até usar o inglês, excuse me. O que temos aqui, ó? Tem um homem chamado Stephen Langton. Em 1227, ele foi o primeiro a dividir a Bíblia em capítulos, porque a Bíblia era um todo, um só. Não tinha essa divisão que a gente tem de capítulos, de versículos. Então, foi a primeira vez que alguém dividiu, foi esse Stephen Langton, em 1227. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. E aí, em 1382, também foi editada a primeira Bíblia inglesa de Wycliffe. Enfim, não sou bom do inglês, tá? Foi a primeira Bíblia impressa, assim, de capítulos, dividida por capítulos. E aí, em 1448, Roberto Estienne, ele pegou o Novo Testamento e aí ele dividiu por versículos. Esses versículos que a gente tem hoje, tudo divididinho, um por um, foi este homem aqui que fez essa divisão. E mais tarde, em 1555, houve outra divisão, agora do Velho Testamento, em versículos. E aí, a partir daí, toda a Bíblia que foi impressa foi já com capítulos e versículos da forma que a gente conhece hoje. Então, essa questão aqui da Bíblia hebraica ou da Bíblia cristã, a diferença é só a divisão, mas são a mesma Bíblia, é a mesma palavra de Deus. Amém? Então, dentro disso aqui ainda, nós vamos ter o seguinte, que
Três personagens são expostos aqui pelo autor no livro, que ele expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens, ou seja, aspectos pertinentes, relevantes, que precisam ser exaltados da vida desses personagens aqui. E eu entendo que dentro do livro de Ruth são três os personagens que ganham bastante ênfase, se bem que tem Boaz também. Vamos assim colocar os quatro. Primeiro, Elimeleque. Aqui eu já vou lhe dar a segunda pergunta que a gente fez lá no início, mas não saia daí não. Veja o quanto de subsídio a gente está trazendo aqui nesta pré-aula. Fique até o final, que aqui temos muita coisa para discorrer aqui. Estamos só no primeiro tópico, ainda temos o segundo e o terceiro. Não sai daí não, fica aí comigo estudando a palavra, tá bom? A segunda pergunta é o que? Elimeleque é um dos personagens, Noemi, Ruth, e vamos colocar Boaz também. Mas Elimeleque, a resposta é, ele errou. Ele errou por quê? Porque ele saiu de Belém. Belém é o que? A casa do pão, a casa de Deus. Ele saiu da casa de Deus para ir buscar pão em outro lugar. Então, qual que é o aprendizado aqui? Nada justifica abandonar a Deus para ir buscar, seja lá o que for, em benefício da nossa família. Não existe família bem-sucedida se ela não tem a presença de Deus. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter muitos carros, muitas casas, pode ter o que for. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas uma família que tem Deus, esta é uma família bem-sucedida. Então, em primeiro lugar, vem Deus. Ele abandonou a Deus para ir procurar pão em terra estranha. Então, ele errou feio. Qual que é o exemplo que ele deixa aqui? Negativo, da gente nunca abandonar o Senhor. Aquilo que a gente começamos a falar no início, não é uma bolha que vai nos proteger. A gente vai passar por privações, mas nunca devemos abandonar o nosso Deus. Enfim, nós vamos ter Noemi também. Noemi é um grande exemplo aqui, que ela faz o quê? Após o seu marido morrer, ela decide voltar. Ela poderia exigir das suas noras, dizer: não, vocês são obrigadas a ficar comigo. Vocês são esposa dos meus filhos, então vocês são obrigadas. Não. Ela decidiu deixar elas à vontade para escolherem para onde queria ir. E isso, com o aprendizado aqui na vida de Noé, a gente pode aplicar. Que muitas das vezes a gente vai ter que sofrer alguma coisa para que a família esteja bem. A gente vai ter que sair, botar aqui entre aspas, perdendo para a família ficar bem. A gente vai sair prejudicado, mas a nossa família está bem. Se a nossa família estiver bem, é tudo que mais importa para nós, é que a nossa família esteja bem. Então, o exemplo de Noemi é esse. Ela abriu mão daquilo que era direito dela, abriu mão de reivindicar para que a sua família ficasse bem. Então, um grande exemplo. E Ruth é um grande exemplo também. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel e se sacrificou pela sua família. Olha que coisa interessante. Vai ter alguns momentos também, aqui aplicando, que a gente vai ter que se sacrificar para que o outro se dê bem. Foi o que ela fez, ela se sacrificou para Noemi estar bem. Sabe por quê? Porque Noemi, ao voltar para Israel como viúva e que perdeu filhos também, ela estava sujeita a viver na sarjeta e ninguém lhe ajudar. Sabe por quê? Porque em Israel tinha-se uma lei que uma mulher, que se ela perdesse o seu marido, alguém já começava a olhar para ela como uma mulher amaldiçoada, que Deus já estava punindo ela por alguma coisa. E se perdesse o filho então, aí pronto, aí que ninguém poderia nem dar um copo de água para ela, porque senão a maldição dela passava para a pessoa. Então você imagina o que Noemi sabia que lhe aguardava, mas mesmo assim ela disse: eu vou para lá porque lá é a casa do meu Deus, eu quero o meu Deus, independente da retaliação que eu venha sofrer. Que grande exemplo essa mulher deu. Então aí a sua nora aprendeu também, falou assim: eu vou sofrer para que essa mulher esteja bem, eu vou padecer aqui para que essa mulher esteja bem. Aí
o negócio de Deus é com a família, viu logo essas mulheres lutando pelas suas famílias e falou assim, não, eu vou entrar nesse negócio, e esse negócio, quando Deus entra, oh glória a Jesus, ó, receba essa palavra aí, viu? Quando Deus, ele entra numa família, é para mudar a situação e para deixar tudo, ó, no lugar, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, lute pela sua família, não desista nunca, faça de tudo pela sua família, que Deus é com você e vai te ajudar a que tudo seja restaurado, amém? Glória a Jesus. Então já chegamos aqui ao final do nosso segundo subtópico. Vamos ao nosso terceiro subtópico de maneira rápida e objetiva aqui para a gente ganhar o maior tempo possível. Ó, veja bem que slide, irmãos, ó, totalmente profissional e é totalmente de graça, tá? A gente não pede nada por isso não. Tá aí na descrição, qualquer dificuldade ao final, minhas redes sociais vão estar aí, é só chamar lá, vai ser um prazer, irmão. Você não imagina o tamanho do meu prazer é quando um professor fala assim, irmão, Deus te abençoe, muito obrigado, você me ajudou demais. Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. A minha intenção aqui é ajudar os irmãos a melhor preparar a sua aula, ou você que gosta de estudar a palavra, a estudar aqui junto conosco. Dito isso, vamos em frente, mas não se esquece não, se inscreve aí e dá um joinha, viu? Ajude o seu irmão. Glória a Jesus. Aqui no nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, que numa primeira parte vai falar do quê? Do Talmud. E o Talmud é o quê? Ó, o Talmud é uma espécie de comentário bíblico, tá bom? É como se fosse um livro que contém bons ensinos, que contém uns ensinos mais ou menos. Por quê? Porque ele é baseado na tradição oral, naquilo que é falado. E o Talmud não é a Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia Sagrada é o que a gente tem, dividido no Antigo e Novo Testamento. O Talmud são coisas dos anciões, que Jesus, que eles escrevem da tradição. Jesus Cristo teve um embate com alguns deles por conta disso, porque eles honravam tanto a tradição dos anciãos que se esqueceram de honrar a palavra de Deus. Por exemplo, anote essa referência, lá em Mateus capítulo 15, do versículo 1 a seguir, acho que vai até o 6, Jesus ele tem um embate com escribas, fariseus, enfim. Os discípulos chegando com Jesus estavam famintos e estavam comendo. Eles começaram a indagar, Senhor, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, que isso era uma tradição dos anciãos também. Enfim, mas só que Jesus foi direto ao ponto. Chegou para eles e falou assim, tá bom, ok, esqueça isso aí, agora me responde uma coisa. Por que vocês invalidam também a lei de Deus por causa da tradição dos anciãos? Porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. E vocês, por causa da tradição dos anciãos, não estão honrando o pai e a mãe. Por quê? Naquele tempo, honrar o pai e a mãe era o filho tirar uma parte do salário para sustento dos seus pais. Mas se ele fosse o sacerdote e dissesse assim, eu quero pegar essa parte e dar para o Senhor, quero dar na casa de Deus, o sacerdote dizia, você não tem mais obrigação nenhuma com os seus pais. Veja que absurdo. Então Jesus confronta eles nisso, diz assim, por causa da tradição dos anciãos, vocês não estão honrando a palavra de Deus, que diz que é para honrar o pai e a mãe. Aí a gente não sabe por que motivos eles queriam dar lá. A gente pensa algumas coisas assim, que talvez dava lá e depois era repartido entre eles. Enfim, não é o caso aqui desta lição, mas é só um pensamento que me vem por conta dessa situação que Jesus confronta aquele povo que estava indo demais na tradição. Então o Talmud é uma tradição dos anciãos. Então não é a Bíblia Sagrada, não pode ser tido como uma verdade, tá bom? Mas assim, tem algumas coisas que dá para se colher lá, não tem problema. A Bíblia diz o quê? Examinar e tudo e reter o que é bom. Às vezes você acha algo histórico, que nem é o caso aqui da lição, que é um dado histórico que afirma que Samuel é o autor desse livro. Não vejo problema algum, mas só estou dizendo que o Talmud não é a palavra de Deus. Então aqui dentro desse terceiro subtópico nós vamos ter o seguinte, que ele também aponta esse livro de Ruth, aponta para Samuel. É interessante aqui que é o quê? Que
por causa da sua escrita, da forma que ele fazia, que era a única dele. Então, qual que é o aprendizado? Da gente ser único também, da gente nunca querer fazer nada, copiar ninguém, nem querer ser igual a ninguém, ser autêntico, para que a gente seja verdadeiro e quando alguém ver alguma obra nossa, saber, ó, ali foi fulano que fez aquilo ali. Né? Então, aqui dentro do terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte ainda, que do início do período da monarquia, nós vamos ter aqui ainda que indica uma atmosfera, esse tempo, né? As características gerais da obra indicam o início da monarquia em Israel. E o início da monarquia em Israel foi um período tenebroso, vou assim dizer, para Israel. Por quê? Porque quem era o rei, quem reinava sobre Israel era Deus. Deus que era o rei do povo. Mas o povo rejeitou a Deus e quis um homem como rei, imitando as nações vizinhas. É tanto que Deus diz, não, Samuel, fique preocupado não, que Samuel estava preocupado pensando que foi ele que estava sendo rejeitado. Não, esse povo está rejeitando a mim. Mas tudo bem, deixa lá. Eles não querem, então eles vão sofrer todas as consequências de colocar um homem como um rei, porque um homem é injusto. E foi o que aconteceu. Foi a derrocada do povo de Israel até o ponto quando chegou o cativeiro. Então, qual que é o aprendizado aqui? Ó? Eu até marquei aqui a frase, ó, que quando tira Deus do trono da nossa vida, quando tira Deus do nosso coração, acabamos no cativeiro do inimigo, acabamos presos por ele. Então, esse é o grande aprendizado. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final do nosso primeiro tópico. Vamos já para o nosso próximo tópico, de maneira bem rápida e objetiva. Olha só que slide totalmente profissional, irmãos, ó. Isso ajuda demais na EBD. Ajuda e muito na EBD. Vai estar aí na descrição, tá bom? Qualquer coisa, se tiver dificuldade, as minhas redes sociais vai estar no final. Então, aqui dentro deste, sem esquecer também, ore pela minha vida, irmãos, tá? Ore por mim, para que Deus continue me dando graça. E se inscreve no canal, dá um joinha, ajude seu irmão. Se você colher alguma coisa aqui que tá te ajudando na lição aí, ajude seu irmão, se inscreva aí, vá, se inscreva e dê um joinha, tá bom? Amém. Então vamos em frente, aqui no segundo tópico temos o quê? O contexto histórico. No tempo dos juízes, um tempo sombrio em Israel. Aqui dentro deste tópico, o que nós vai ter aqui? Ó? Primeiro vamos começar aqui por 2 pontos que eu separei aqui, que é o seguinte, que primeiro ponto, que é que vamos ver o tamanho da misericórdia de Deus aqui. Por quê? Porque se passaram 300 anos, 3 séculos, o povo ó, fazendo o que bem entendia, o que bem queria, não honrava mais o Senhor, e o Senhor longânimo, esperando o povo se arrepender. Veja o tamanho da misericórdia de Deus. E outro ponto é também entender que o pior castigo para o ímpio é quando Deus deixa ele ó, fazer o que ele bem entende, o que ele bem quer, o que ele bem deseja. Porque se você anote essa referência aqui, ó, quando Deus abandona o povo ao seu bel prazer, Romanos, tá? Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Anote essa referência e veja o que diz a palavra de Deus. Quando Deus deixa a pessoa viver ao seu bel prazer, Deus o entrega às suas paixões. Olha o que diz, ó. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus entrega, Deus deixa eles fazer o que bem entende. Se a gente ler aqui o 29, o 30, o 31, enfim, a gente vai ver a profanalidade que as pessoas acabam fazendo. Quando Deus não cobra, Deus deixa lá eles à vontade. E o 32 termina dizendo assim, ó, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas que praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então,
O pior castigo para o ímpio é quando Deus abre mão dele e deixa ele fazer o que bem entender, porque isso ele está caminhando a passos largos para o abismo. Então, a Bíblia diz que Deus cobra daqueles que ele ama, aquele que ele tem amor, aquele que ele quer salvar, aquele que ele quer trazer para perto, ele cobra esses. Mas só que quem não quer Deus, quando é cobrado, acha ruim. Então o Senhor deixa, porque o Senhor sabe que são pessoas de dura servir, de coração duro, que não se arrependerão. Amém, queridos? Então aqui dentro deste primeiro subtópico, nós vamos ter o seguinte ainda, que começou tudo isso no tempo dos juízes, começou depois da morte de Josué. Qual que é o aprendizado que a gente pode tirar aqui? O que Josué errou porque ele não formou um sucessor para ele. Veja que ele foi o sucessor de Moisés, tudo estava indo muito bem até quando ele era vivo. Depois que ele morre, e outros líderes que foram instituídos por Moisés, morreu também, acabou. E aí o povo começou a fazer o que bem entendia. Então, se Josué tivesse se preocupado em formar um sucessor, a coisa teria sido diferente. Então, qual que é o aprendizado aqui? Que a gente, você que é professor, professora, você que lidera alguma área, busque formar um sucessor, busque formar alguém que venha fazer o tanto quanto você faz, ou até melhor do que o que você faz, porque isso será bom para o reino de Deus. Nunca ache que se alguém fizer algo melhor do que você está sendo menosprezado, não. No reino de Deus, o maior será aquele que é menor. Glória ao nome de Jesus. Então, para finalizar esse tópico, todo mundo fazia o que queria, tá aqui que cada um tinha uma visão para o que parecia direito aos seus olhos. A gente lembra do que está acontecendo nos nossos dias, o relativismo, onde a verdade absoluta depende do ponto de vista do outro, depende o que é verdade para mim não é verdade para o outro, e isso é um erro, porque a verdade é a palavra de Deus. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então já chegamos ao final deste subtópico, vamos já para o nosso segundo subtópico. Veja esse slide, ó. Slide bem elaborado, um slide bem profissional, tá? Tudo de graça. Enfim, aqui dentro deste segundo subtópico, do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, falando sobre o secularismo, o hedonismo e a idolatria. Sobre o secularismo, a gente vamos ver que o secularismo, ele é ONGs que se levantam para tentar calar a igreja. Porque o que eles querem, eles acham que o evangelho ofendem, porque fala do pecado, fala contra os erros. Então eles acham que não pode, querem transformar o evangelho numa sociedade secreta, que viva escondida, com medo de ser punido pelas autoridades. Assim como a gente sabe que existem alguns países que são proibido o evangelho. Então a função do secularismo é esse, querer destruir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tentar abafar. E a gente vai ter também falando sobre o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. Vale tudo pelo prazer. Tem até uma frase famosa, a gente vê em cards de internet, dizendo assim, ó, não é errado se te faz feliz. E tem assim, assinado aí embaixo, Satanás. E isso é uma frase dele mesmo. Se te faz feliz, se te traz uma alegria momentânea, não é errado. Mas é muito e muito errado viver a vida desta forma, somente pelo prazer. Inclusive, dentro de algumas igrejas já estão vivendo esse mundanismo, que a pessoa não pode sofrer, que Cristo morreu na cruz para você ser feliz, para você prosperar. Já viu que hoje em dia tem esse negócio das mensagens que é chamada, promessa, propósito e processo.
Veja que as mensagens estão só nisso, que é o quê? Deus te chamou para ser um milionário. Aguenta o processo que você vai chegar lá e você será um campeão. Quem é que nunca ouviu uma mensagem desse tipo? É uma mensagem baseada no hedonismo, uma mensagem para massagear o ego. É para pregar uma mensagem de autoajuda que vai fazer a pessoa sair com alegria momentânea de um culto, mas logo a tristeza volta, porque aquilo não é a realidade do Evangelho. O Evangelho verdadeiro é aquele que a gente sai da igreja com a mão na cabeça dizendo: meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso melhorar, tem alguma coisa errada comigo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Enfim, aqui nós vamos ter também sobre a idolatria. Muitas das vezes, muitos crentes até falam muito mal dos católicos referente à idolatria, porque eles adoram as imagens. Mas tem muitos crentes também que têm ídolos. Você sabia disso? Tem muitos crentes que têm cantores que são seus ídolos, pregadores que são seus ídolos. Por quê? Só vai num evento se tiver o fulaninho que ele gosta. Só vai na igreja se tiver o pregador que ele gosta. Se tiver alguém que ele acha que não é digno dele emprestar o seu ouvido para ouvi-lo, ele nem lá vai. O que é isso? Ídolos. É ídolos modernos. Não tem outro nome para dar para isso. Então, são esses 3 pontos que serão tratados aqui neste segundo subtópico. Então, vamos em frente para o nosso terceiro subtópico do segundo tópico. Aqui dentro deste terceiro subtópico, qual é a ideia geral que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter o seguinte: nós vamos ter falando sobre a apostasia do povo. O povo se distanciou de Deus. E se distanciar de Deus é dar brecha para o inimigo atacar. Por exemplo, lá na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Veja que ele está como, ele não é um leão, ele brama como um leão, procurando quem possa tragar. E por que faz isso? Na natureza, quando um leão ele quer atacar uma caça e vê que tem um leão mais poderoso perto daquela caça, ele se esconde por trás da mata e fica rungindo para ver se a caça se assusta e sai correndo de perto daquele outro leão que é para ele atacar. Aplicando aqui na nossa vida, é assim que o inimigo faz. O inimigo ele fica bramando como um leão, tentando assustar o crente. Aí o crente que se assusta com qualquer situação, ou se revolta, acha que Deus está sendo injusto com ele, em alguma situação, e se afasta do Senhor. Aí o inimigo fala: agora é a hora que eu vou agir para destruir. Porque João 10,10 é aplicado ao pastor, ao falso pastor, mas também é aplicado ao inimigo, porque o falso pastor é um servo dele, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o que ele quer fazer é só isso, é só a pessoa dar brecha. Então, a apostasia é o quê? O afastamento de Deus. Afastou-se de Deus e aí deu brecha para o inimigo. E aqui dentro ainda nós vamos ter o seguinte, que o Senhor levantava sempre juízes para ajudar o povo de Israel. E um deles é Samuel, que é atribuído a ele a autoria deste livro. Samuel, ele venceu os filisteus, isso está lá em 1 de Samuel, capítulo de número 7, do versículo 10 ao 13. Os filisteus veio atacar Israel, ele começou a orar ao Senhor, e o Senhor trovejou e acabou com os inimigos de Israel. E a Bíblia diz que todo o tempo que ele foi juiz em Israel, não foi perturbado por nenhum inimigo, porque a mão do Senhor era com ele. E sabe como que ele venceu isso? Sem pegar na espada, sem pegar numa lança e sem pegar num arco e flecha, só na base da oração. Olha que grande exemplo aqui, ó. A oração ainda é poderosa e faz crente vencer as suas batalhas. Então fica aí o exemplo. Aqui a gente vai falando também de Otiniel. Otiniel era um homem canhoto,
que Deus o usou para destruir um rei que estava oprimindo o seu povo. Veja que Otiniel, ele usou da sua esperteza. Por quê? Porque quando alguém ia passar na vistoria dos guarda real, ele batia na coxa esquerda da pessoa para ver se tinha alguma arma. Porque geralmente todo mundo que era direito pegava a arma na coxa esquerda aqui para ir para o ataque. Ele bateu a mão na coxa e não viu nada, falou assim, pode entrar, tá sem arma. Só que Otiniel, ele era esquerdo e a sua arma estava escondida na sua coxa direita. E aí quando ele chegou lá, ele disse o quê? Tem uma palavra de Deus para o Senhor, rei. E destruiu aquele rei que estava oprimindo Israel. Muito bem. E para finalizar aqui, gente, vamos ter que Deus, ele ouve os que a ele clamam. Então, se clamarmos ao Senhor, ele vai nos ouvir. Jeremias 33:3 diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Jesus! Vamos já para o nosso terceiro subtópico. E aqui, meu irmão, minha irmã, se esta aula está sendo proveitosa para a sua vida, se você está colhendo boas informações aqui para você estar brilhantando a tua EBD, aí eu já te peço, olha que slide aí, tá aí, ó, também para você estar baixando. Lhe peço, faça parte aqui da família, se inscreva aí, irmãos, dê um joinha, isso não te custa nada, isso não vai sair nem um centavo da tua conta, e tudo que a gente mandar para você aqui de PDF, de slide, também não vamos te pedir um centavo, por isso será tudo de grátis, tá bom? 0800. Então, ajude seu irmão, se inscreva aí e dê aquele joinha. Aqui dentro deste primeiro subtópico do terceiro tópico, nós vamos ter o seguinte, o cetro de Judá. O que a gente vai ter aqui? Que a Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá e que ele é a raiz de Davi. Aqui nesse primeiro ponto, a gente já vamos ver falando sobre as duas naturezas de Cristo, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Quando fala sobre a sua natureza humana, diz que ele é o filho de Davi. Mas quando fala da sua natureza divina, diz que ele é a raiz de Davi, ou seja, aquele que vem antes. Que o que vem antes da árvore é o quê? A raiz. Muito bem. Anote duas referências que vai ajudar a clarear bastante esse assunto. Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 45 e Apocalipse do 22 ao 16. Então, nós vamos ter aqui também que Rubem foi rejeitado por ter cometido um pecado. E veja bem que na história da Bíblia, se a gente for analisar, Deus sempre rejeita o primeiro, aquele que é colocado em primeiro lugar. Deus sempre rejeita e fica sempre com o segundo. Quer observar isso aqui comigo? Em primeiro lugar, por que Deus rejeita? Porque isso é uma síndrome de Satanás. Ele quis ser o primeiro, ele quis tomar o lugar de Deus. Então, todo aquele que quer ser o primeiro, Deus o rejeita porque Deus vê a síndrome de Satanás dele. Então, nunca queremos ser o primeiro, sempre ser do segundo, terceiro e por aí adiante. Amém? Vamos ter aqui o seguinte, ó, que o evangelho, quando foi pregado para Abraão, Deus lhe fez uma promessa e dentro dessa promessa ia passar de geração para geração. Só que a geração que vem depois, o primeiro nunca ficava com a bênção, ela era sempre passada para o segundo. Quer ver, por exemplo, dos seus filhos, qual foi o primeiro filho de Abraão que nasceu? Isso mesmo, Ismael. Então, Ismael foi rejeitado. E quem foi que ficou com a bênção? Isaac, o segundo filho de Abraão. Aí Isaac também casou-se com Rebeca e aí teve dois filhos também, Esaú e Jacó. Quem foi que nasceu primeiro? Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, mas só que Esaú foi rejeitado e a bênção ficou para Jacó, que se tornou Israel. E aí Israel é o que temos as tribos, inclusive a tribo de Judá, que veio o Senhor Jesus, né? Rubem era o primogênito, foi rejeitado e aí a primogenitura passou para Simeão, e Judá, que era o quarto filho,
veio a linhagem do Senhor. Agora observe outra coisa, aqui estamos falando que Davi veio da tribo de Judá também, e Davi foi o segundo rei. O primeiro foi Saul, o primeiro foi rejeitado e Davi foi colocado no lugar. E para a gente fechar aqui, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu lá no jardim e foi rejeitado, mas o segundo Adão foi aprovado por Deus e ele é o primogênito de Deus. Aqui mostra as duas naturezas de Cristo também. Quando ele é o segundo Adão, mostra a sua natureza humana. E quando diz que ele é o primogênito de Deus, mostra a sua natureza divina. Glória a Jesus. Então aqui a gente já fecha este tópico e já vamos para o nosso próximo tópico de maneira assim bem rápida para a gente poder concluir a nossa lição aqui sem perca de tempo. Aqui dentro deste segundo subtópico nós vamos ter o seguinte, aqui nós vamos ter amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Toda a Bíblia ela sintetiza no amor de Deus. Os estudiosos até chamam João 3,16 de o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por amor, a Bíblia toda é convergida no amor de Deus. E o segundo ponto aqui é que este livro também aponta a Cristo como um tipo de redentor, de remidor. Toda a Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um tipo de Cristo. Cristo sendo revelado de alguma maneira. Não tem como a gente trazer aqui, senão ia ficar uma aula muito extensa e esse não é o nosso objetivo. Aqui a gente ser objetivo na nossa aula. Mas só anote só essa aqui, para clarear bem isso que a gente estamos falando. Em Gênesis, lá em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Quando o Pai estava fazendo tudo lá, junto com o Espírito Santo e com Jesus. Logo no versículo 1, 2 e 3, a gente já vê os três trabalhando. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, ele está revelando Jesus, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo, como disse João. Então ele fez todas as coisas ali junto com o Pai, e Paulo ratifica isso. Colossenses capítulo 1, do versículo 14 ao 16, Paulo vai ratificar, anote e faça a leitura aí, Paulo vai ratificar que todas as coisas Jesus fez lá no início, junto com o Pai. Amém? E aqui nós vamos ter o seguinte também, que Cristo, por ele ser, também aqui falamos de Esther, né? Esther também, no livro de Esther, Jesus é o nosso grande intercessor. Então, faça o estudo, busque um estudo falando de cada tipo de Cristo, cada tipo que Cristo aparece em cada livro da Bíblia. Amém? Então chegamos ao final do nosso terceiro subtópico, e o nosso terceiro subtópico tem um tema seguinte: fidelidade e altruísmo. Aqui dentro de fidelidade e altruísmo nós vamos ter o seguinte, que havia um remanescente fiel. E qual é o aprendizado para a nossa vida aqui? É que a gente possa ser esse remanescente fiel também ao Senhor. Enquanto o mundo está crescendo com iniquidade, o justo tem que viver pela fé e ser esse remanescente do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E o que é que nós vamos ter também aqui sobre o altruísmo? Valor do altruísmo é valorizar o outro, é se importar com o outro. Por exemplo, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz que a gente tem que importar-se com o outro e sempre tratar o outro como sendo superior a nós. Então isso é uma forma de demonstrar amor pelo outro. João,
O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34 a 35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou. E qual é o mandamento? Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele próprio disse: ninguém pode ter mais amor ao seu amigo do que este de dar a sua vida em favor do outro. Então a forma que ele está dizendo: ame como eu amei, ou seja, dê sua vida. Não que dar a vida você vai salvar alguém, mas você dar a vida para ver o outro bem. Sempre se esforçar para ver o outro bem. Por fim, João, na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz: filhinhos, não amemos de palavras, mas com ação. Não adianta dizer que ama e não fazer nada, precisa dizer que ama e fazer alguma coisa. Foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, eu te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro ali? Pedro, você me ama? Então, a prova que você me ama é você cuidar bem das minhas ovelhas. Ou seja, cuidar bem do seu próximo, cuidar bem do seu irmão. Se você cuidar bem do seu irmão, você está mostrando que ama ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Chegamos aqui ao nosso final, na nossa conclusão da nossa lição. E na nossa conclusão nós vamos ter o seguinte, ó: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados dos homens, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64:4. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, que o Senhor é fiel, por mais que a situação possa parecer que está difícil. Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, meus queridos, chegamos ao final da nossa pré-aula. Mais uma vez eu quero aqui lhe pedir que você ore pela minha vida, ore pela minha casa, pela minha família, para que Deus continue me dando graça, me dando saúde, me dando conhecimento, para a gente estar sempre aqui estudando a palavra de Deus. E como prometido, aí estão as nossas redes sociais. Os irmãos quiserem entrar em contato conosco, tá aí o nosso WhatsApp e também o nosso Instagram. E eu queria finalizar aqui dizendo: siga o nosso canal, faça parte dessa família. Se inscreva aqui, que toda semana a gente posta aqui a lição dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Você se inscrevendo e ativando o sininho, vai receber tudo em primeira mão. E aqui sempre tem slide em todas as aulas. Na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Todas elas têm slides e PDFs para poder te auxiliar, tá bom? Então, dito isso, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. E até a próxima, querendo o Senhor Jesus.